Som. Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Jesus. Motivo de alegria estar aqui com os irmãos, louvando ao Senhor. Fico muito feliz por esta oportunidade, amém? O coração está alegre, irmão, de poder estar aqui com os irmãos nessa casa que eu tenho um carinho muito grande, amém? Fico feliz pelo convite do nosso pastor Jonathan. Estivemos ali, nos fez o convite, fiquei muito alegre e aqui estamos para a glória de Deus, amém? Estou feliz também que me acompanham meus amigos, a minha esposa, meus amigos lá da nossa igreja. Viemos aqui para adorar a Deus, entre outros amigos que aqui estão, Caio, sua namorada, Arielle, todos os irmãos aqui, toda a casa de Mave. Tenho um carinho muito grande por alguns amigos que aqui estão e por toda esta casa, amém? Sem mais delongas, a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 12, um texto bem conhecido para os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, seu verso de número 7 e verso de número 8. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 7, versículo de número 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. Amém. Todos acharam, glória a Deus. Pastora Marilza também, um prazer em revê-lo. Amém a todos os irmãos. Diz assim a Bíblia, capítulo 12, verso 7, diz: E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. Verso 8, e disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse-lhe: Lança a tua veste sobre ti e segue-me. Verso 9 diz assim: E ele saindo o seguia, e não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. Amém? Podeis se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Irmãos, o texto que vos fora lido aqui é um texto bem conhecido. Os irmãos conhecem o fundamento do texto, conhecem a vertente do texto, mas para nós entendermos um pouco é necessário entendermos o contexto do mesmo texto que vos fora lido. Esse fato aqui ocorrido é um dos fatos mais incríveis do livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, que Pedro, por ser o discípulo mais íntimo de Jesus, junto com Tiago e junto com João, ele vivencia como personagem principal do texto. Só que Pedro, ele teve os seus prós e os seus contras, mas ele teve muito mais prós do que contra, porque Pedro começa o seu chamado no Mar da Galileia, está pescando, Jesus vem, e ele é um dos primeiros discípulos a ser chamado, a ser escolhido para seguir a Jesus. De fato é que o seu chamado começa no Mar da Galileia, e Pedro agora está seguindo a Jesus, sendo ele um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. De fato que a Bíblia começa a mostrar que Pedro é alguém diferente dos outros que foram escolhidos. Apesar de nós entendermos que a Bíblia nos diz que o Senhor não faz acepção de pessoas, só que Deus, ele tem os seus mais allegados, gente. De fato é verdade. Quanto mais você busca, mais conhecimento, mais contato com Deus você tem, mais intimidade. Quanto mais oração, mais intimidade, porque se dialoga mais com Deus. Quanto mais leitura, mais conhecimento do próprio Deus. Então quem busca mais, recebe mais. Isso aqui é fato. E Pedro é alguém que tem mais proximidade do que os demais, junto com Tiago e João. Se perceba isso, que no Monte da Transfiguração já estava se preparado os 12 discípulos, e agora somente 3 irão subir com Jesus. Então Jesus não revela os seus segredos, não é para todos. E aqui começam algumas verdades de Pedro. Pedro é aquele discípulo impulsivo, porém discípulo de atitude. Isso aqui mexe com Jesus, porque Pedro, por mais que as suas falhas foram grotescas, Pedro é alguém que se destaca por ter atitudes que ninguém
ninguém teve. Perceba que quando Jesus está lá observando muita gente indo atrás dele por causa do pão que perecia, Jesus agora começa a apertar o cerco. Ele começa a trazer um sermão mais forte, mais pesado, dizendo que ele era o pão da vida, e aquele que comesse desse pão nunca mais teria fome. Os pais que comeram pão no deserto morreram, mas se Jesus liberasse o que ele tinha, eles nunca mais morreriam. E agora Jesus começa a apertar o negócio, alguns começam a sair, o seu discurso é apertado, e ele vira para os discípulos: e vós não quereis ir não? Todos se calaram, mas Pedro se levanta e diz: para onde iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Pedro é alguém que está andando com Jesus, tem alguns erros, mas consegue ter visões que ninguém teve. Você perceba que Jesus dá uma ordem para os discípulos. Qual é a ordem? Passemos para outra margem. Só que Jesus vai depois, porque Jesus está indo para o monte orar. Após eles passarem, e olhe para cá, gente, Jesus é um ser onisciente, ele sabe de todas as coisas. Por saber de todas as coisas, ele vai dar uma ordem, mas pergunta é, ele sabendo de todas as coisas, ele sabia que no meio do mar se levantaria o que? Uma grande tempestade, mas a ordem é: passemos. Ele disse aqui para os discípulos: olha, vocês têm uma ordem. Qual é a ordem? Atravessem para outra margem. Jesus não está preocupado com a tempestade que eles iriam enfrentar. Jesus está preocupado se eles vão obedecer aquilo que ele mandou. E a ordem nesta tarde é simplesmente essa: não importa a provação que você está, não importa o deserto que tem se apresentado, a provação, Jesus liberou a ordem é: vai, porque se eu liberei, eu sou contigo. Isso aqui é lindo, gente, porque Jesus, sabendo da tempestade, dá uma ordem. Eles vão, no meio da tempestade, eles ficam alvoroçados, Jesus vem andando sobre as águas. Quem conhece vai entender que é Jesus, mas quem não conhece, apesar de andar com ele, percebe e acha que é um fantasma. Jesus está andando e Pedro toma atitude mais uma vez: se tu és o Cristo, manda-me ter contigo. Aí o texto diz que Jesus diz: vem, Pedro. Pedro vai ser o único discípulo fora Jesus que vai andar sobre as águas. Deixa eu liberar isso aqui para você, dar primeiro glória a Deus. Deus te chamou para viver coisa que ninguém viveu. Não, isso aqui é para quem acredita. Deus está levantando discípulos na Ademaf para viver aquilo que ninguém viveu. Se prepara, porque Deus não te chamou para viver aquilo que fulano viveu, não. O que Deus tem para você, a Bíblia diz: o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem. Deus separou nesta tarde para dizer: se prepara, porque quem anda comigo tem que viver o que ninguém viveu. A Bíblia diz que Pedro agora está vivendo, andou sobre as águas. É verdade que ele por um momento balança, está afundando, mas Jesus estende a mão, levanta de novo. Só que Pedro é alguém que começa a viver coisas sobrenaturais, porém vai ter alguns defeitos. O defeito é que neste momento, junto da ceia, ele diz que nunca abandonaria o Senhor. Só que o Senhor diz: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Perceba que Pedro, aleluia, diz que não negaria, mas de fato Jesus já estava profetizando aquilo que iria acontecer. Porém, o texto diz que passando o tempo, Jesus vai ser entregue aos homens. Eu vou correr, Jesus vai ser entregue aos homens, e sendo ele entregue, a Bíblia diz que alguém encontra Pedro e diz: tu és um deles. Ele diz: não. Tu anda como ele diz: não. Tu fala como ele diz: não. E isso aqui mexeu comigo, Hugo. Por quê? Porque tem pessoas que querem esconder aquilo que não tem como esconder. Imagine isso aqui, é nesse momento você está no teu trabalho, alguém olha para você: você é diferente. Por quê? Porque você fala diferente. Não tem como esconder a essência que existe em você. Deus não te chamou para se esconder, Deus te chamou para revelar aquilo que Ele tem na sua vida. Quem carrega a presença de Deus, aonde ele pisa, Jesus está com ele. Deixa eu liberar para ver quem tem glória a Deus. Deus está dizendo nessa tarde que você vai carregar a presença, e aonde você chegar, o Senhor será contigo. Será que tem alguém para levantar a mão? A Bíblia diz que neste período agora, em que Pedro vai sim, aleluia, negar a Jesus, Pedro se precipita logo após, corta a orelha de Malco. O texto vai dizer, irmãos, que Pedro está amargamente chateado, porque aquilo que Jesus havia revelado se cumpriu. Só que Jesus agora, após a sua morte, ele se apresenta após ressuscitar ao 3º dia, Pedro, e começa a conversar, e começa a dizer, e olhe para cá, gente, quando Jesus está lá, algumas pessoas vão ir atrás para ver se Jesus estava lá.
ele vai liberar o seguinte: mande chamar aos discípulos e a Pedro. Você perceba que ele vai dizer e fazer questão de dizer o nome de Pedro. Ele diz: chame os outros discípulos e chame também a Pedro. Por quê? Porque Pedro seria aquele que daria início àquilo que Deus preparou. Era o discípulo do amor, João. Tinha outro ali, Tiago, mas Jesus separou um ministério diferente para Pedro. A Bíblia diz que Pedro está lá. O texto diz que é uma reunião, porque a ordem de Jesus é ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Era necessário eles receber o revestimento para poder sair para pregar. Era necessário receber um unção para poder sair para pregar. Era necessário receber o revestimento para poder liberar para alguém. Deixa eu liberar para você nessa tarde. Você saiu da sua casa e veio aqui para receber algo de Deus, mas antes de receber, você veio entregar o teu melhor. Eu não sei se é o glória, eu não sei se é o aleluia, eu não sei se é línguas estranhas, mas uma coisa eu sei: se você entregou no altar, o altar não toma, o altar vai devolver. Será que tem alguém que acredita? Eu vou liberar isso aqui. Deus te trouxe aqui para dizer: se você veio para entregar, se prepara para receber, porque Deus está liberando. Será que tem glória a Deus aí? Será que tem aleluia para ser liberado? A Bíblia diz que eles estão reunidos. Reunião entre eles, estão numa casa, orando ao Senhor, estão clamando a Deus. E o que me chama a atenção, no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, vai dizer o seguinte: estão todos reunidos numa mesma casa. Jesus vai subir e vai dizer: olha, vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, mas permaneçam no lugar. Eles estão numa casa reunidos, e a ordem não é conversa, a ordem não é WhatsApp, a ordem não é Instagram, a ordem não é fofoca, a ordem não é montinho, a ordem é ficar unidos, orando, unânimes e esperando a promessa. Deus não nos reúne aqui para trocar conversa fiada. Deus não reúne a igreja para olhar para a cara do outro e fazer cara feia. Deus reúne a igreja para oração, porque enquanto tem oração, tem livramento. Eita, eu ouvi de livramento aqui. Enquanto tem oração na terra, tem livramento sendo liberado. Eu vejo duas coisas que fazem o céu se movimentar. A primeira é a palavra de prova. Ezequiel capítulo 37. Ossos secos ouvem a palavra. Enquanto a palavra é liberada, aquilo que está parado se movimenta. Eita, aquilo que está parado se movimenta. Eu vou liberar. Deus está dizendo através da palavra: eu vou liberar. Através da palavra eu vou mover. Através da palavra eu vou movimentar. Será que tem alguém que é movimentado pela palavra? Será que tem alguém que adora na palavra? Será que tem alguém que roda? Cadê? Abre a boca para adorar, porque a palavra eleva-se de Omanacandará. É o poder da palavra. Estava tudo seco, melhor sequíssimos. Mas quando a palavra, isso aqui mexeu comigo, pastor Renato, por quê? Porque ele disse: ossos secos ouvia palavra do Senhor. Não foi a palavra de Ezequiel, não foi a palavra do profeta, foi a palavra de Deus. E deixa eu liberar. Quando a palavra é liberada, o céu se movimenta. Outra coisa que faz o céu se movimentar: a oração. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas capítulo 1. Zacarias era irrepreensível, não tinha defeito, adorava como ninguém. Porém a Bíblia diz que a sua mulher estéril tem problema em casa, mas isso não impede dele ir para a igreja adorar. Você perdeu de dar glória. A mulher estéril, ele é sacerdote, mas o compromisso dele não é com o homem, o compromisso é com Deus. E deixa eu liberar. Tem gente que saiu debaixo de guerra, e Deus está dizendo: por causa do teu compromisso comigo, eu vou liberar aquilo que está. Oh meu Pai, a Bíblia diz que ele é sorteado. Cai por sorte, entrou no templo. Entrando ele no templo, a oração do
sacerdote era redenção, perdão pelo Messias. Ele pega o candeeiro e começa a balançar o incenso, perdão. E quando ele balança o incenso, até a casa não ser tomada, ele não para de orar. Ele não para de orar. E o mais aqui, gente, a oração do sacerdote não era por ele. A oração do sacerdote era pelo povo. E cá para nós, imagine Zacarias: a minha mulher está estéril em casa, a minha mulher não gera, mas o meu compromisso não é comigo só, o meu compromisso é com os meus irmãos. Enquanto eu oro por alguém, pastor Renato, Deus vai entrar na minha casa. Ai, perdeu. Enquanto eu clamo por alguém, Deus vai entrar na minha casa. Paulo disse: orai-vos uns pelos outros. Ei, você perdeu de dar glória. Deus está dizendo: quando você ora por alguém, eu abro o que está fechado. Cadê? Epa. Eles estão reunidos orando, e a Bíblia diz: e de repente desceu do céu um vento veemente, impetuoso, encheu a casa de glória, e foi língua ser partida como que de fogo. O texto diz que eles vão ser cheios. Pedro vai pregar, Pedro vai falar, e Pedro traz uma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o texto diz: quase 3.000 almas são alcançadas para Jesus. E olhe para cá, Pedro não precisou de muito. Pedro só apenas precisou ser cheio para liberar para quem estava vazio. E isso aqui mexeu comigo. Por quê? Porque quando Pedro agora libera, a Bíblia diz que o seu ministério cresce. E por este momento aqui, seu capítulo de número 12, onde nós lemos, Pedro agora está num cenário. Qual é o cenário? Cenário de perseguição, Carol. Cenário de morte, Marcela. Cenário aqui de prisões. Porque Pedro agora é pego junto com Tiago. A Bíblia diz que Herodes II se levanta, o mesmo da descendência daquele que se levantou para matar Jesus, aquele que se levantaria como rei. Você perceba que esse Herodes II pega Pedro, pega Tiago e mata Tiago a fio de espada. Vendo ele que os judeus consentiram com a morte, ou seja, se alegraram com a morte de Tiago. O que me chamou a atenção aqui é que quem se alegrou com a morte de Tiago não foi quem era inimigo. Quem se alegrou com a morte de Tiago era quem era irmão dele. E isso aqui é muito popular nos nossos dias, mas eu não vim pregar de irmão contra irmão. Só que Deus nessa noite nos trouxe aqui para nos alertar. Fica tranquilo, por mais que se levantem pessoas que são usadas pelo inimigo para se alegrar com a queda de alguém, Deus está levantando uma igreja que ora por aquele que ostenta. Isso aqui é só para quem é igreja. A Bíblia diz que Pedro está lá, vai ser pego antes da Páscoa para ser morto após a mesma. O texto diz o seguinte, que Pedro está preso, só que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja clamava sentido de todos os momentos por Pedro a Deus. A igreja insistia em oração. A oração era incessante. Isso aqui mexe comigo. Por quê? Porque a igreja está clamando de dia e de noite, de manhã, de tarde, de dia e de noite. A igreja está clamando e não para de clamar, porque Pedro é preso e a igreja precisa de alguém para liderar. E o que me chamou a atenção é que a igreja estava orando e Pedro não estava desesperado. Só que o que me chama a atenção, gente, é que como alguém sabendo que no dia seguinte morreria, não vai ficar desesperado, não é? Imagine você sabendo que amanhã na segunda-feira você vai morrer. Olha, nós estaríamos de cabelo em pé, mas Pedro não, texto diz que ele está dormindo. Por quê? Porque Pedro não confia em homem. Pedro está no salmo que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nosso Senhor. Deus nessa noite trouxe você aqui para dizer: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião. Alguém levantou a mão? Que não se abala, mas permanece para sempre. Não importa o que estão se levantando contra a sua casa, Deus está dizendo: somente confia, porque o Deus do livramento vai descer. Eu ouvi aqui de portas e você vai entender.
A Bíblia diz que Pedro está preso e dormindo, mas a igreja ora. E eu imagino isso aqui, gente. Você lembra que eu disse que o que faz o céu parar é a oração e a palavra? Enquanto a igreja ora, Deus agora vai liberar. Só que o que me chama a atenção é que o anjo do Senhor vai descer. Esse anjo aqui está com A minúsculo, certamente não seria o próprio Deus, porém o Senhor está com letra maiúscula. Então há uma teofania aqui. O próprio Deus desceu para se manifestar, o próprio Deus desceu para dar livramento. E eu começo a conjecturar, enquanto Deus está sendo adorado, livro de Isaías, seu capítulo de número 6, os anjos, querubins, serafins estão adorando Ele, dizendo uns para os outros: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e a toda a terra está cheia da sua glória. Só que enquanto, aleluia, a igreja está orando, imagina Deus sentado no seu trono, sendo adorado, Miguel, sendo exaltado. Só que agora o céu parou, só que agora a adoração parou. Por quê? Porque Deus se levanta e dispara. Deus se levanta e dispara anjo, para querubim, para serafim. Por quê? Porque tem alguém na casa de Maria clamando por mim. E quando alguém ora, o céu responde. Isso aqui só para quem vive debaixo de oração. Deus te trouxe aqui para dizer: enquanto você está orando, o céu vai parar e eu vou liberar. Não vai ser arcanjo, não vai ser Miguel, não vai ser anjo, mas o próprio Deus vai descer na terra. Alguém levantou lá atrás, melhorou. A Bíblia está dizendo: não importa o que estão dizendo, enquanto tem oração, tem livramento. Cadê? Abre a boca, vai. Abre a boca, vai. Porque enquanto tem oração na terra, o céu vai descer para liberar. Perceba que quem vai descer é o próprio Deus, gente. Eu imagino Deus dizendo: para tudo. Quem está adorando não entende o que aconteceu. Alguém na casa de Maria está me chamando. Deixa eu melhorar. Alguém na tarde de domingo na Ademave está me chamando. E hoje não é Miguel que vai descer. Hoje não é querubim, nem será não. Quem vai descer sou eu. Porque a Bíblia diz no livro do Êxodo, no capítulo 3, versículo 8: porque eu conheço, porque eu vi, porque eu ouvi, e por isso desci para dar livramento. Você perdeu de dar glória. É Deus dizendo para Ademave hoje: eu não vou enviar anjo, porque eu vou descer. Cadê quem pode adorar, pelo amor de Deus? De que levará suri de calabarauá, uramandará xandarabia até de omanacandará, uramandou comandasse. Deus está dizendo: eu não vou mandar milícia de anjo, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer. Cadê? 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 Pega, 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 porque Deus vai descer. O anjo do Senhor desceu, tocou a Pedro. Levanta, Pedro. Pedro desperta e olhe para cá, gente. Ele não disse assim: solte atas. Pedro não desamarrou. Quando ele tocou em Pedro, o que estava prendendo caiu. Ele disse, o texto diz, quando ele disse: levanta-te, Pedro, o texto diz: as atas das suas mãos. Deus está dizendo para a igreja Ademave: eu não vou precisar mandar, porque é só uma palavra minha, aquilo que está preso é eu não sei o que está preso na tua vida, área financeira, área sentimental, área espiritual, mas o céu está dizendo: basta uma palavra e eu não vou mandar sair, porque quando eu descer, depois desse culto, Deus está dizendo: o que está preso, eu vou liberar. Eu vou liberar. Quem pega? Eu vou liberar. A Bíblia diz
que neste mesmo momento que ele toca, as atas caem. Caindo as atas, diz o texto: levanta-te, Pedro, pegue as suas sandálias, coloque a sua capa, vista-se e segue-me. Gente, olhe para cá, que quem está liberando aqui é o anjo do Senhor. E ele diz: coloque tudo. Pedro está hoje sendo guardado por 4 quaternos de soldados, 2 ligados a eles, o que é isso? Dentro da prisão, e 2 na porta. Aproximadamente 20 soldados estão guardando Pedro. Pedro está no lugar de segurança máxima, gente. Todos nós sabemos aqui que a pessoa que entra na prisão, ela perde os seus pertences. E agora o texto diz: Pedro, levanta-te, porque uma luz desceu, gente. No meio, a pergunta é aqui que não cala: como é que 2 pessoas estão ao lado de Pedro, ligados a ele, e não vê essa luz acontecer? Sabe o que Deus está dizendo aqui para nós? Quando eu liberar o livramento, o teu inimigo que te cerca não vai saber nem por onde você sai. Vista-se, Pedro. E ele está dizendo assim, você perdeu tudo, mas o que eu te dei ninguém pega. Pega de novo. Teve gente aqui que perdeu o sonho, perdeu a esperança, perdeu a paz. Só que o nosso Deus está dizendo: pega tudo que eu te dei e vamos comigo, porque aqui você não sai de mão. Não. A Bíblia, vou dar a base para você. A Bíblia diz: aquele que se apresenta até o Senhor, ele não despede de mãos vazias. Você chegou aqui até de cabeça baixa, pela porta de trás, mas Deus está dizendo: tu vai sair comigo pela porta da frente, porque quem está na tua frente é o anjo do Senhor. Pelo amor de Deus, isso aqui é para quem crê. E Deus está dizendo: fica tranquilo, porque porta nenhuma me impede, o mar não me impede, deserto não me impede. Eu estou na tua frente. Vou encerrar agora. Pega tudo, Pedro, e segue-me. Perceba aqui que quem está na frente é o anjo e não Pedro. O anjo está na frente e disse: segue-me, Pedro. Pedro, levanta-te e vai seguir a ele. Vestiu tudo, pegou aquilo que era dele e foi. Ele está seguindo, passou pela primeira guarda, a segunda guarda, chegou à porta de ferro. O texto é claro, gente. Eu fechei a Bíblia, o texto é claro. E quando ele chega na porta de ferro, a porta faz o quê? Sozinha. Todos nós, para entrarmos hoje por uma porta, precisamos tocar o quê? Na maçaneta. Só que Pedro não. Pedro foi o primeiro homem a inaugurar a porta com sensor de presença no shopping. Você chega lá, a porta faz o quê? É Deus dizendo: ela não abriu porque você é, ela abriu porque quem está na tua frente é maior do que você. Você lembra aqui? Da Arca da Aliança na casa de Dagon. O que aconteceu com a estátua de Dagon? Caiu por 3 vezes, se quebrou, por causa daquilo que estava sobre a sua frente, mostrando a soberania de Deus. Isso ali era o que? A matéria respeitando a autoridade do Criador. Quando a porta de ferro viu Pedro, disse: você eu conheço, e por aqui você não passa, mas quem está na tua frente é maior que eu passo. Deus está levantando pessoas nessa noite para não forçar portas. Deus está dizendo: a porta que eu abro, a base bíblica, ninguém pode fechar. Deus te levantou nesta tarde, nesta noite já, de domingo, para te dizer: fica tranquilo, porque eu não te chamei para forçar a porta. Não vai ser porta de oportunidade, não, você não vai forçar, porque a porta que Deus está abrindo hoje, ninguém vai fechar. Eu vim falar aqui sobre a sangue que passou nos umbrais da porta. O demônio vai até querer fechar, vai querer matar, vai querer tocar, mas quem está sobre você é maior, está sobre esta por cima, e Deus está dizendo: se eu estou por cima, ninguém vai te parar. Se eu estou na tua frente, ninguém vai te parar. Deus está levantando umas pessoas nessa noite para dizer: fica tranquilo, meu filho, fica tranquila, minha filha, porque eu, o Senhor, estou abrindo portas para você passar. Se coloque de pé, por gentileza. Eleva-se de Omanacanda Suriaté.
Urabacandore mandou comandar sé. Há um mover de Deus aqui nesta noite. E de que ele mandou comandar sebe diploma na Candarábia. Mandou comandar sede Omanacandarasúria. Deus está me dizendo, Gabriel, eu estou abrindo portas para o meu povo passar. E se a porta de ferro se levantar, eu vou abrir. Se o mar cegar, eu vou abrir. Se o deserto vier, eu vou abrir um ermo para ele passar. Mas Deus está dizendo, parado você não fica. Parado você não fica. Na estátua não fica. Na prisão não fica. Porque Deus está abrindo portas agora. Quem peca, Urabacanta, Uramandou comandar sé, Urabacalabarasúria Joma. Oh, eleva-se de que elevará. Espírito Santo, Senhor, eu apresento a tua igreja nas tuas mãos. Oh, alai Jomana Calavarachandarábia. Senhor, Pedro saiu da prisão. Ele pensou que era um sonho. Vai ter pessoas assim, Deus, vão sair tão maravilhadas nesta noite que não vão conseguir compreender, até porque os seus propósitos não é para se compreender, é para se viver. Então nesta noite, ó Pai, a minha oração é que nós venhamos viver as tuas vontades, os teus propósitos. Ó Pai, se a porta está fechada, eu vou adorar. Se eu estou no deserto, eu vou adorar. Se eu estou no vale, eu vou adorar. Mas de uma coisa eu sei, o Senhor que está sobre mim está dizendo, nada vai te parar nesse ano de 2020. Quem pode adorar Deus, levanta a mão. O limite que levará a Xanda, Deus está dizendo, eu estou abrindo portas aonde não tem. Quem pega a boca, Deus está aqui. Eleva-se de Omanacandarábia. O limite que ele mandará a súria. Senhor, eu te peço, toma nas tuas mãos. Obrigado, Deus, nesta noite pela tua palavra. E nos abençoa em nome de Jesus. A igreja aplauda Jesus.